Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim, do público nos estádios, onde possivelmente o Cruzeiro vai poder cumprir essa suspensão de 5 partidas, já agora com 30% da capacidade do público, a respeito assim, do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele que foi procurado pelo Botafogo, e o que tem de verdade nessa história, que assim, seria um competidor a mais para o Cruzeiro, caso quisesse a sua contratação, além também do caso envolvendo o técnico Moser, que o Felipe Augusto deu uma entrevista falando a respeito assim do como que tá a relação com o treinador e disse que vê evolução no time, tá? Além também do Alexandre Matos, ele que muitos torcedores pediram a volta do ex-dirigente após uma postagem lá no seu Instagram. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Paulo Sérgio, muito obrigado Paulo por ter comentado, e o outro é para o Johnny Ferreira, muito obrigado também Johnny. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo, que possivelmente eu devo postar umas 6h30, 6h15, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois de vocês, tá? Bom, vamos começar falando a respeito das punições de público nos estádios, onde assim a capacidade reduzida de público não vai impedir o Cruzeiro de cumprir assim essa punição, tá? Porque assim, lembrando, a Prefeitura de Belo Horizonte aprovou a volta do público no Mineirão e também no Estádio de Independência até 30% da capacidade máxima, mas ainda falta, por exemplo, a CBF autorizar a volta de torcedores organizados pela entidade. Tem uma perspectiva de fazer no dia 25 de agosto o jogo de volta na Copa do Brasil, algumas partidas recebendo assim torcida, vai dar uma avaliada como que vai ser, sendo a primeira atitude por parte da CBF, tá? Então assim, pode esperar na Série B somente quando todos os estados que tem times participando na segunda divisão forem aprovados a volta dos torcedores, até para não ficar algo injusto, né? Tipo, um time pode jogar com torcida, outro não. Então a CBF tem tomado muito cuidado em relação a isso. Enfim, o Cruzeiro que, mesmo quando voltar, vai ter que aguardar 5 partidas dentro de casa por conta daquela punição do STJD, que pegou ali por causa dos jogos contra o CSA e principalmente contra o Palmeiras, que foi rebaixado na última rodada lá do Brasileirão de 2019, tá? A diretoria ainda comunicou, no caso do Globo Esporte, né, foi comunicado pela CBF que o Cruzeiro poderá sim cumprir a punição quando a CBF aprovar, por exemplo, a volta do público nos estádios. Então assim, pelo menos uma notícia boa, porque eu acho que é muito melhor o Cruzeiro ficar esses jogos aí, não vai fazer muita diferença, né? 5 jogos sem torcida e quando voltar já poder, até mesmo com a capacidade maior, com o apoio da torcida, e já ter pago essas punição que era para ter cumprido lá em 2020, mas quando o Cruzeiro jogou aqueles jogos no estadual e também na Copa do Brasil, ainda não tinha saído a sentença, e quando saiu entrou o Corona, então assim, o Cruzeiro meio que ficou jogando sem torcida, e agora quando voltar vai ter que ficar aí 5 jogos de suspensão, tá? Enfim, quando voltar os jogos, você vai nos jogos do Cruzeiro ou não? Deixa aqui sua opinião nos comentários, porque eu tô curioso para saber. Mais um assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito do Alexandre Matos, ele que voltou a fazer alguma publicação lá no seu Instagram sobre alguns momentos aqui no Cruzeiro, e ele fez já nessa terça-feira um post sobre o bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014, tá? Enfim, colocou 2 fotos lá e colocou a seguinte legenda, abre aspas: até hoje, sem palavras, a emoção e gratidão. Novembro de 2014, Cruzeiro ganhava mais um título brasileiro e na hora de erguer a taça, os atletas me convocaram para erguê-la no Mineirão lotado. Reconhecimento máximo de trabalho e do lado humano. Executivo de futebol é um gestor de pessoas e processo. Obrigado, irmãos. Fecha aspas. Então assim, relembrando esses bons momentos que ele teve aqui no Cruzeiro, e muitos torcedores depois disso invadiram lá o perfil dele, pedindo assim para ele voltar ao Cruzeiro, principalmente sim, os cruzeirenses, depois dessa. Vários também até mandaram essa publicação, perguntaram se seria possível a sua volta para um cargo de diretor. Enfim, todo mundo sabe que o Pedro Lourenço tem uma boa relação com ele. Foi ele que ajudou as contratações de peso para o Alexandre Matos em 2013, 2014 e até recentemente, teve o pedido dele. Não entendi porque o Sérgio Rodrigues não quis a volta do Alexandre Matos, porque assim, o Pedro Lourenço iria pagar o salário dele, que é bem mais alto, mas ele ainda acabou insistindo em contratar o Rodrigo Pastana,
E no caso do técnico Moser, eu fico pensando, né, se tivesse contratado o Luxemburgo, eu acho que poderia estar muito melhor. E, por exemplo, o Alexandre Matos, de diretor do Cruzeiro, também poderia dar uma boa mudada, até mesmo conseguir algumas negociações bem mais complicadas, tá? Enfim, quem sabe aí pro ano que vem seria viável a sua volta, mas nesse momento é praticamente impossível, até porque o Rodrigo Pastana tem feito um trabalho razoável, não tem muito o que criticar ele não, mas assim, sem dúvidas o Alexandre Matos agregaria muito mais, mas eu só vejo que seria possível para a próxima temporada, tá? Até porque eu nem sei até quando vai o contrato do Rodrigo Pastana, mas deve ser no mínimo 2 temporadas, e também tem que ficar de olho, né? Porque diretor de futebol igual o Cruzeiro contratou acabei esquecendo o nome dele aqui agora, o que saiu antes de vir o Rodrigo Pastana. Ele ficou aqui menos do que 6 meses no Cruzeiro, já saiu, recebeu uma proposta do Curitiba. Então assim, direto vai ficar trocando, vindo, indo. Tem que ver se o Alexandre Matos vai continuar aqui no futebol brasileiro ou não. E vocês aceitariam assim o Alexandre Matos aqui no Cruzeiro novamente? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim do Felipe Conceição e também do técnico Mozart, que assim, ele deu uma entrevista já nessa terça-feira falando a respeito do trabalho do atual treinador, tá? Enfim, ele falou que vê evolução no trabalho do Cruzeiro. Eu vou ler aqui junto com vocês e vou deixar aparecendo na tela agora o que ele disse, tá? Na primeira parte da entrevista ele disse o seguinte, abre aspas, a continuidade do trabalho é importante porque nós, jogadores, começamos a entender o método de trabalho do professor e a gente começa a colocar isso em prática dentro de campo, dentro dos jogos, e começa a ficar automático alguns movimentos. Saber o que ele nos pede, e acho que isso é importante, fecha aspas. Enfim, ele falou que viu uma evolução, eu discordo um pouco, porque assim, você vê que o Cruzeiro começou até que bem com ele, depois caiu bastante de rendimento, poderia até ter conseguido uma sequência melhor de vitórias, acabou não conseguindo, e só pra você ver, os últimos 8 jogos que o Cruzeiro não conseguiu nenhuma vitória, foram 5 empates, então 6 no caso, né? Muitos assim, que você vê que o Cruzeiro fez o mesmo jogo, sem pressionar muito, levando às vezes até muita pressão, com clara chance do adversário fazer gol. Então eu discordo assim nesse ponto de ter evoluído o time, mas sem dúvidas deve ter ficado até mais tranquilo agora, né? Para os jogadores, por exemplo, entender a filosofia de jogo dele, porque não é algo rápido também, né? 3, 4 jogos, o Moza já está aqui no Cruzeiro há 13 partidas, então já deve ter entendido muito bem a filosofia dos jogadores, tá? O Felipe Augusto, ainda nessa entrevista, completou dizendo o seguinte, abre aspas, ele tem nos cobrado, tem nos ajudado também no dia a dia. Acho que, igual eu acabei de dizer, acho que por algum detalhe que o resultado não está vindo, mas acho que o trabalho e dedicação não está faltando. Creio que assim que essa vitória vier, a gente espera engatar uma boa sequência. Isso seria bem interessante mesmo, ainda mais nessa reta final agora, que o Cruzeiro vai ter 5 partidas, sendo 3 dentro de casa, e alguns até adversários bem diretos, que estão aí na parte de baixo, e também no meio da tabela, que o Cruzeiro conseguir nenhuma sequência de 3 vitórias, um empate, enfim. Poderia terminar esse primeiro turno na 10ª posição, que seria muito interessante, né? Pensando assim, a perspectiva para o segundo turno, tá? E você, concorda com o Felipe Augusto? Acho que o Moser tem feito um trabalho que dá para ver uma evolução, ou concorda comigo que não tem tido evolução nenhuma, praticamente aí nesses últimos 8 jogos que o Cruzeiro não teve nenhuma vitória? E o último assunto desse vídeo é a respeito assim do Vanderlei Luxemburgo. Dessa vez não é alguma coisa relacionada ao Cruzeiro, mas sim ao Botafogo, tá? Que já tem mais do que 2 semanas que o Botafogo procurou ele, surgiu alguns rumores, né? Não procurou de forma oficial, surgiu esses rumores de que poderia estar procurando ele para assumir o cargo de técnico do Botafogo, tá? Até porque ele já comandou todos os grandes do Rio, o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, mas nunca o Botafogo. Enfim, o Cruzeiro buscou já informações sobre ele, já foi confirmado de forma oficial, mas o Botafogo quer especulação. Ele até disse em uma das entrevistas que ele deu e também nas redes sociais que essa especulação do Botafogo não tem nada de confirmado até agora, tá? Disse que já tinha ido em reuniões, reunido ali com alguns dirigentes do Vasco, marcado jantares, enfim, mas que ainda não aconteceu nada, e o único contato de forma oficial até esse primeiro momento foi o do Cruzeiro, e tenho certeza que ele estaria bem mais disposto a treinar aqui o Cruzeiro do que o Botafogo, tá? Ele até confirmou que já teve contato com o Sérgio Rodrigues, com o Pedro Lourenço, mas ainda não avançou em nada na negociação
tanto porque o Cruzeiro ainda tem um treinador, que é o Moser, então seria uma falta de respeito bem grande com ele, e também por conta, assim, do Cruzeiro estar impossibilitado de contratar, e acho que isso não vai mudar tão cedo, tá? Não vejo ter uma solução aí nos próximos 10, 15 dias, creio que ainda vai demorar bastante para definir isso, e enquanto isso o Moser vai meio que capengando, esperando um milagre, porque se ele conseguir uma sequência, 2, 3 vitórias, poderia ser bem interessante e assegurar ele pelo menos no Cruzeiro, não sei se até pro ano que vem, sei lá, mas pelo menos nessa reta final da Série B, que o Cruzeiro estaria impossibilitado de demitir ele, só se fosse, por exemplo, para contar com auxiliar técnico, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito do projeto de Clube Empresa e a chance, que eu diria que é bem grande, por exemplo, do Conselho do Cruzeiro não aprovar esse projeto de Clube Empresa, pelo menos nesse primeiro momento, recomendo vocês darem uma olhada. E também as últimas atualizações envolvendo o Vanderlei Luxemburgo, será que ele vem para o Cruzeiro, será que não? E também um novo uniforme que o Cruzeiro lançou nessa terça-feira, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!